Peraí. Algum problema de falar disso, Vivi? Pausa, não, volta mais um pouquinho, Pedro. Só um pouquinho antes disso. Algum problema de falar disso, Vivi? Um pouquinho antes disso. Pode voltar mais. Quero que você pausa aí. Não, mas um pouquinho antes da fala. Aí. Pera rapidinho. Lacombe. Tira o vídeo da Globo aqui rapidinho. O que a Natuza Neri fez com a Haddad tocando violão, o que esse jornalista fez, era melhor que a Natuza Neri abrisse um OnlyFans e esse cara virasse ator pornô. É mais digno. Eu não tô brincando, é sério. Pô, e é Colombo, que é o mesmo sobrenome. Pelo menos seria mais honesto, né? É mais honesto. Porque vazou áudio lá, cara. Ah, é? De novo. Lula News. Coloca De aí, novo, produção. mais um. Coloca aí, produção. Mais um. Cadê? Isso. Coloca aí. Bota menorzinho. Por exemplo, PEC Bota da segurança, né? Parece maior, mais rigor? Não. A população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? Para a esquerda, né? Volta aqui. Para exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente... Peraí. Algum problema de falar disso, Vivi? Pausa, não, volta mais um pouquinho, Pedro. Só um pouquinho antes disso. Algum problema de falar disso, Vivi? Um pouquinho antes disso. Pode voltar mais. Quero que você pausa aí. Não, mas um pouquinho antes da fala. Aí. Pera rapidinho. Lacombe. Tira o vídeo da Globo aqui rapidinho. Qual era o nosso sonho aqui? A gente ter ponto, né? Né? A gente tá precisando, que a gente precisa falar com a produção, não é? O ponto ajuda. Tá na hora do intervalo, tá na hora do comercial, não sei o que, blá blá blá. O ponto que os caras receberam foi esse aqui, então eu quero de novo isso aí. Ele achou, o Colombo achou que o microfone dele estava fechado e se é a mesma pessoa, a Lili, inclusive, foi... Vivi. É Vivi, ele falou? Vivi. Então, sabe que foi? Que Vivi que foi? Porque eu entendi Lili, que a gente tinha uma Lili que era chefe, no Rio e que foi mandada para São Paulo. Mas ele é simples, o Colombo imaginou que alguém foi ao ponto dele falar alguma coisa, ele imaginou que o microfone dele estava fechado e ele se dirige provavelmente à editora-chefe ou à editora executiva que está colocando o programa no ar em São Paulo, porque aí é Leilane no Rio de Janeiro, a Camila Bonfim em Brasília, com o Valdo Cruz Credo, e o Rafael Colombo em São Paulo. E aí provavelmente alguém falou alguma coisa e ele ficou em dúvida. Será que tem problema a gente falar sobre isso aí? É uma pauta sensível para os nossos interesses, para os interesses do nosso querido governo? Lembrando que... Põe de novo. Não, a gente vai ver. Lembrando que a pergunta... como é que é a pergunta? Algum problema falar disso? Algum problema bota tipo até... Desculpa, lembrando que a frase é, né, qual é a solução pro Lula? Ir aos anseios da população. E combater o crime organizado, as facções criminosas, a criminalidade, as vítimas da sociedade. Vamos ouvir? Olha lá. Sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? Difícil. Agora o bicho vai pegar. O cara trancou o Foreves ali sentado naquela cadeira, irmão. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Rapaz. Algum problema falar disso, Vivi? ele trava, mano. Trava. Isso é cena do filme. Isso é cena do filme de Tropa de Elite. Cara, assim... É triste isso, né? É meio... Essa galera é meio psicopata mesmo, né, cara? Ou seja, esse tipo de pergunta denota que há pautas sensíveis, há pautas proibidas na Rede Globo. Sim, e eles não têm interesse em falar algo que realmente vai melhorar a vida das pessoas. Eles não têm interesse em falar a verdade. O interesse deles é manter um grupo no poder. A Globo nisso se resume a isso. Cara, mas é tanta pesquisa dando na cara da Globo, mostrando isto que o
o Valdo Cruz Credo estava explicando, que o povo anseia. Cara, eu me lembro da época em que se faziam pesquisas sobre as maiores preocupações do brasileiro e dava lá sempre economia, situação financeira, economia, saúde, economia. Faça uma pesquisa desse tipo hoje. É segurança pública. Sim, sem dúvida. Comentário do JR Max Gamer. Isso foi só o que vazou. Imagina o que tem por trás. Exato. Você imagina o que se fala normalmente ali. Eu queria ser uma mosquinha para participar das reuniões de produção de pauta, das reuniões de produção dos telejornais da Rede Globo, para ouvir de que maneira as pautas são apresentadas. Não conhece a Globo, não? Escolhidas e descartadas. Não, mas na minha... Juro, na minha época não era... Alan, não era assim, cara. Não, eu tô falando de reunião. Não, eu queria... Conta pra galera como era e se você ia experimentar aquilo dali hoje. Cara, era um jornalismo sério. Qualquer reunião de produção começa pelos assuntos mais relevantes. Aí o que é assunto relevante deixou de ser. Sim. Deixou de ser. Sim. Não existe mais. Não, vamos trabalhar as pautas que são do nosso interesse. Lembra quando o Felipe Neto reclamou que a imprensa americana começou a tratar do assunto do Hunter Biden, do laptop do filho do Joe Biden, na época da... Pô, amigo, nessa hora em que a gente está aqui envolvido numa campanha, a gente não pode prejudicar o nosso candidato. As reuniões de produção da Globo são basicamente hoje, eu imagino, né, nesse nível. Né? De que maneira nós estamos colaborando com o nosso querido governo, com o nosso querido STF. Isso aqui vai contra o nosso querido governo e o querido STF, então não é notícia. Então descartamos. Isso aqui é a favor, pode ser bom? Então a gente vai tratar disso. Isso aqui pode ser bom dependendo de como a gente tratar este assunto. Então vamos tratar do jeito que a gente quer. Mesmo que seja contrafactual, que seja contra os fatos. É uma vergonha. Você entendeu agora por que você tá com 23 mil telas e a CNN tá com quanto, produção? Já aumentou, a gente falou de aumentar 6, o pessoal aumentou 1, né? 1,5. Por isso. É óbvio, há o mérito, Max, Lacombe, o trabalho que a gente faz aqui, é óbvio que tem mérito, mas o absurdo é não ter mais jornalista que queira falar com você em casa. Isso é um absurdo, gente. Isso é inadmissível. Não, o óbvio é, gente, questão de marketing puro, não tem ninguém falando de amor, de coraçãozinho, vida humana, não. O óbvio é, o Lula tem que atender aos anseios da população, tá lá a pesquisa. Aí os caras falam, tem problema falar isso? E olha, a coisa é tão louca, que eu vou trazer pra vocês aqui agora algo que é verossímil. Não, verossímil, provável, verossímil. Acho que é mais provável do que verossímil. Provável, algo que é provável. E se a Vivi é a Viviane de Moraes? Não, sei que não é. Mas se alguém brincar com isso, as pessoas vão acreditar. Tamanha simbiose que existe entre crime organizado, PT, Globo e STF. A simbiose é tão grande que se alguém brincar falando que aquela Vivi é a Viviane Barsi de Moraes, vai ter gente que vai acreditar. Tem problema falar isso? Vivi Barsi de Moraes. É provável. Eu não tô dizendo que isso é verdade. Nem tô afirmando um troço desse. A gente sabe que a gente sabe que não é. A gente sabe que a Vivi não é a Viviane Barsi de Moraes. Mas é tão provável, que se alguém brincar com isso, alguém vai... Cara, ó, não sei não, hein? Nossa, a partir do momento em que o jornalista ele fica se censurando nesse nível, ele não tá mais... por enquanto ele está perguntando, eu não poderia ter perguntado isso. Daqui a pouco ele vai decidir que ele não pode perguntar mais nada. É para isso que a gente caminha. Não, mas eles decidiram por isso. Toca sem pergunta. Toca violão aí, pô. Que é o que a Natuza Neri fez com o Haddad. Não pergunta mais nada, não. Toca violão aí. É melhor pegar a pauta pronta. É melhor já vir todo o script da SECOM direto, entendeu? É melhor trabalhar com os press releases. Chegou o press release lá da SECOM, você não muda nenhuma palavra, você lê aquilo, né? Já embarca. Até porque o governo está gastando uma fortuna nele só. Olha, que o povo em casa entenda. O que a Natuza Neri fez com a Haddad tocando violão, o que esse jornalista fez, era melhor que a Natuza Neri abrisse um OnlyFans e esse cara virasse ator pornô. É mais digno, eu não tô brincando, é sério. E é Colombo, que é o mesmo sobrenome. Pelo menos seria mais honesto, né? É mais honesto. Eu não tô brincando, é sério isso. Que você deixa claro o que é a coisa, né?
é mais honroso. Tô falando sério, não é brincadeira não. Não é figura de linguagem. Aqui é literal. Literal. Se ela fosse pro OnlyFans e ele fosse ser ator pornô, era infinitamente mais digno. Porque você virar pra população e fingir que você tá levando informação e notícia, vocês vão ver isso no curso do Lacombe, que tá um primor. Você negar fazer esse trabalho para poder fazer um trabalho de blindagem de comunicação para que o narcotráfico continue matando pessoas inocentes e colocando terror em toda uma cidade, na segunda maior cidade do país, você se prestar a isso. Mas foi o Rafael Colombo, eu estava tomando café hoje, naquele meu período de masoquismo de 40 minutos, ali durante o meu café da manhã, ficando ali entre CNN e Globo News. Foi ele que estava apresentando mais uma pesquisa, se não me engano, da Quest, mostrando exatamente isso que o Valdo Cruz Credo estava falando, né, que a população brasileira anseia pelo combate à criminalidade, como deve ser, né, um forte combate à criminalidade. E uma das enquetes ali da pesquisa, uma das perguntas era sobre posse e porte de arma. E sei lá, apesar de o plebiscito, o referendo ter dito lá atrás que as pessoas eram a favor do comércio de armas, esta pesquisa de agora diz que a maioria é contra posse e porte de arma, comércio de armas. E aí, esse rapaz, que eu conheci, né, convivi com ele muito brevemente na Bandeirantes, na época que eu estava na Bandeirantes, aqui na Band, cruzava com ele de vez em quando, troquei uma ideia com ele, até porque ele tem o mesmo sobrenome da minha mulher, dos meus filhos, portanto, Colombo. E ele estava dizendo, olha, esse resultado aqui, as pessoas têm essa noção de que as armas dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, elas estão indo para as mãos dos criminosos. Quer dizer, contrário a tudo o que está sendo provado pela perícia minuciosa que está sendo feita em todos os fuzis, aqueles 99 fuzis que foram apreendidos. Fuzis das Forças Armadas do Brasil, da Venezuela, da Argentina, do Peru, fuzis montados por fabriquetas ligadas ao Comando Vermelho. Não há uma arma de CAC ainda identificada. E o cara tem a coragem, a cara de pau, a disfarçatez de dizer que as pessoas estão preocupadas que as armas dos CACs parem nas mãos dos bandidos. Meu Deus, quando o Flávio Dino era ministro da Justiça, ele mudou todo o esquema, né, que tinha sido montado pelo Bolsonaro para facilitar o acesso às armas de pessoas que comprovassem necessidade e comprovassem ter, né, treinamento e condições psicológicas, né, para ter aquela arma, né. Houve um recadastramento das armas dos CACs. 99,4% das armas foram apresentadas e recadastradas. Pô, se essas armas estivessem nas mãos de criminosos, como é que o cara ia subir lá? Eu preciso daquele fuzil que eu vendi pra você. Pelo amor de Deus, cara. Aí o cara mente dessa forma, submisso a uma pauta governamental, né? A uma tirania. Será que esse assunto é delicado? Será que a gente não podia falar disso? Aí você... pelo amor de Deus, gente. Olha, eu queria ler o comentário da Núbia Queiroz. Ela escreveu assim, né? Pode deixar esse... Aí, 80%. Não, pode deixar. Dos moradores apoiando. Na verdade, é 87,5%. Eles estão diminuindo. Porque é o seguinte, é 87%, é quase 90% na favela. Assim, o que derruba toda a tese de que... 70% eles não querem. 70% em toda a cidade, fora da favela. Ou seja, quem toma no Foreves, mais apoio ao Cláudio Castro e à polícia. Quem toma menos, apoiou e achou legal. Entendeu? Então, quem sentiu na pele é quase 90%. Quase 90%. Ou seja, não, se não me engano, acho que não, acho que é isso mesmo. Acho que é 88, 87 e pouco. Isso, 87 e pouco. Ou seja, o resto que não apoia é que de alguma maneira está envolvido, né? Ou seja, exatamente. Ou seja, você pega ali, sobrou quanto? 15%, 10%? É quem está envolvido no narcotráfico. Então agora você sabe quantos narcotraficantes e como é a estrutura do narcotráfico na favela. 10% é de narcotráfico, 10% a 15% e 85% é de gente honesta. Essa é a realidade da favela. E porque o Marcos conhece a favela, eu conheço a favela, então a gente já sabe que é isso. O comentário da Núbia é algo que ecoou aqui na minha alma. Quero não me emocionar. Ela botou assim: eu não conseguiria dormir enganando a população assim. É isso aí. Núbia, a minha alegria é ter encontrado outras duas pessoas que também são iguais a você.
Max e Lacombe. Porque eles também não conseguiriam dormir enganando ninguém. Por isso que a gente criou a timeline. Então, a sua frase, ela me ecoou, assim, eu fui lembrando de várias coisas, né, que são pessoais, eu não quero compartilhar aqui. Mas eu também encontrei outros 2 grandes valentes, iguais a você, porque eu me identifico contigo. Eu não conseguiria dormir enganando a população assim. E aí depois eu encontrei outras 2 pessoas que também não dormiriam enganando a população assim. Aí depois encontramos um filmmaker que também pensa da mesma maneira. Depois encontramos uma outra pessoa que também tá aqui no estúdio. Esse pode falar o nome? Esse pode falar. Esse é americano. Bob. E aí depois a gente encontrou... É Bob? Aí depois a gente encontrou um outro doido, Shadow, também pensa da mesma maneira. Depois a gente encontrou outro. E cada vez mais nós estamos encontrando pessoas como você, Nuber. A gente vê claramente, né, que a Rede Globo e toda a imprensa brasileira, ela não noticia mais a verdade. Eles estão trabalhando para o regime Lula. Pessoal que está no poder do centro, da esquerda, como você quiser dizer. Eles estão, né, em conluio com o governo, esses que estão no poder, e não noticiam mais a verdade. Se você busca informação na rede aberta ou até na internet, nesses portais, Folha de São Paulo, UOL, entre outros, eles não fornecem a verdade. Mas é só a Rede Globo que propaga a mentira e que está do lado do Lula. Não, isso é mentira. Todos eles têm um contrato, recebem dinheiro público na casa dos milhões de reais, nosso dinheiro. Isso já acontece há mais de décadas, né? Desde que eu era pequenininho, ou até antes. E rádio e televisão são patrocinados pela esquerda. E eles só podem passar aquilo que agrada ao governo. Como acontece em Maduro, na Venezuela, como acontece na China. O Partido Comunista Chinês não deixa passar nada. Se você for falar mal do partido, você vai em cana e numa prisão perpétua, ou até some com você. Então, o que está acontecendo no Brasil é o que já acontece com Maduro, que vai ser retirado do poder pelo poder dos Estados Unidos de Trump. É o que já acontece com Cuba, acontece na Nicarágua, acontece no Irã, a ditadura terrível. É o que acontece nos países ditatoriais. É o que está acontecendo no Brasil. Você vê, o Alexandre de Moraes esteve aqui no Rio de Janeiro ontem. Parece que ainda está. E ele foi sancionado pela lei Magnitsky. E como é que pode uma pessoa que foi sancionada pelos Estados Unidos por causa ferindo por corrupção, né, lavagem de dinheiro, os direitos humanos rasgados, continua trabalhando normalmente no cargo e a imprensa brasileira noticiando isso como se fosse uma benção? Verdade. Então você vê que o brasileiro que procura informação na rede de televisão, nesses portais, está sendo passado para trás todos os dias e vai continuar dormindo, enquanto que eles, ficam só enchendo os bolsos de dinheiro. Já foi confirmado na CPMI do INSS, pelos relatores, senadores e deputados, que o governo está metido nessa fraude de bilhões de reais. Eles blindam com o poder judiciário os depoentes com habeas corpus, que eles ficam em silêncio e não têm responsabilidade nenhuma. E quando o Congresso, Câmara de Deputados, a CPMI, prende esse sujeito, eles vão lá e soltam daqui uns dias. Então, como aconteceu com o Mensalão, com o Petrolão, com a Lava Jato, está acontecendo com o INSS. Tudo terminando em pizza. Tudo bem, a sujeira está sendo exposta. Se você quiser checar, você vai ver quem está verdadeiramente assaltando os brasileiros. Está claro. Mas não contem com a imprensa brasileira para te informar esse tipo de notícia. É isso que o Alan dos Santos está falando. É isso que eu já vi há mais de 10 anos, 15 anos. Eu não assisto mais a TV aberta. Qual? Folha de São Paulo, Veja, Metrópolis, Globo, todas as TVs, Record também, CNN, todas elas estão a serviço desse regime. E elas não vão falar a verdade, em hipótese alguma. Isso não é possível. Eles recebem
ordens e muita grana para ficar calados. E o brasileiro? O brasileiro seja enganado, roubado, sempre foi. Então o que a Alan dos Santos está falando é a pura verdade, é o que nós vivemos hoje no Brasil, e que isso já acontece há décadas, e que essa sujeira toda estava escondida debaixo do tapete e está vindo às claras. Por isso que eles querem prender Alan dos Santos, querem perseguir a direita, querem censurar as redes sociais, porque a rede social acorda aquele brasileiro que ainda está dormindo. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo um inimigo, e não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e clicar no sininho para que você receba